Uma questão que cai sempre nos Enems é a questão de projeção ortogonal. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre algumas propriedades e alguns teoremas que constroem essas projeções ortogonais. Tá certo? Vamos lá? Don't taste me rushing, keep your words naked. Bem, pessoal, as projeções ortogonais é um conteúdo que sempre é cobrado aí no Enem. Desde quando o Enem surgiu nesse novo modelo, temos aí sempre uma questão de projeção ortogonal. E hoje vamos falar aqui de algumas definições e algumas propriedades importantes para trabalhar esse conceito, tá certo? Então vamos lá. Projeção ortogonal de um ponto sobre um plano é o ponto de interseção entre a reta perpendicular ao plano conduzida pelo ponto e o plano. Então perceba, eu tenho aqui um ponto e eu vou conduzir pela reta aqui perpendicular até chegar lá no plano. É dessa maneira que eu conduzo uma projeção ortogonal de um ponto, tá? Sobre um plano. Então, basta descê-lo como se aqui tivesse uma fonte de luz e essa fonte de luz aqui sobre o ponto P, né, fizesse uma sombrinha lá nesse ponto, tá? Bem, claro, esse sol aqui, né, essa luz, ela estando aqui também, né, emitindo raios aqui perpendiculares, tá certo? Ao plano. Uma outra definição muito importante, olha só. Projeção ortogonal de uma figura plana ou não plana sobre um plano é o conjunto das projeções ortogonais dos pontos da figura sobre o plano. Temos muitas questões aí no Enem com essa característica aqui. Então imagine, aqui eu tenho uma circunferência, tá? Uma figura aqui plana, poderia ser um quadrado, um triângulo, enfim. O que é fazer a projeção dela sobre um plano? Bem, lembrando aqui dessa definição anterior sobre pontos, aqui a gente tem um conjunto infinito de pontos. Se eu pegar esses infinitos pontos e fizer uma projeção sobre o meu plano, eu acabo formando lá embaixo, né, lá no plano, uma figura, tá? Que é justamente a projeção desta figura que eu tenho aqui em cima, plana. Claro, não precisa ser uma figura plana. Observe aqui que eu tenho um cubo aqui, né? É um paralelepípedo, só que irregular. E nesse caso aqui eu posso fazer a projeção. Como é que é fazer a projeção? É descer por retas perpendicular todos os pontos que eu tenho aqui preenchido para esse sólido. Observe que na projeção desse cubo, ao fazer a projeção, por exemplo, desse ponto aqui e desse ponto aqui, vou chamar aqui de A e de A', tá certo? Observe, quando eu desço A e A', todos esses dois pontos caem aqui nesse ponto que eu vou chamar de AP, que é a projeção tanto do ponto A quanto o A'. Então vai acontecer de vários pontos deste sólido coincidir na projeção sobre o meu plano alfa, tá certo? Quando eu faço a projeção, eu sempre obtenho aqui uma figura plana, ou uma reta, ou uma semi-reta, ou um ponto, tá certo? Bem, continuando aí com algumas definições importantes, tá? A projeção ortogonal de uma reta R sobre um plano alfa é assim definida. Então, observe, temos duas situações, tá? Muito importante. Por que duas situações? Porque vamos ter o caso onde a reta é perpendicular ao plano alfa, e neste caso, quando eu fizer a projeção de todos os pontos da minha reta sobre o plano alfa, todos esses pontos vão coincidir com esse ponto aqui de interseção, que é o ponto P, tá certo? Vão coincidir com esse ponto de interseção ali. E aí a projeção de R sobre alfa fica sendo justamente o meu ponto P, tá? Agora, se minha reta ela seca o meu plano alfa de uma maneira que ela não é perpendicular a alfa, então imagine aqui, ó, eu tenho aqui essa reta R, e eu vou fazer a projeção dela sobre o plano alfa. Essa reta não é perpendicular, e quando eu for fazer a projeção
sobre, né, descendo aqui em retas perpendiculares, né, pegando cada ponto da reta, descendo perpendicular ao plano, eu vou acabar formando aqui uma outra reta contida aqui no plano alfa. E aí, neste caso, a projeção de R sobre o plano alfa é uma nova reta, tá bom? É uma nova reta R. É claro, essa reta R é a relinha, tá? Essa reta R', ela é coplanar, né? Participa de um mesmo plano que esse plano que está contido num plano beta, tá? Seriam aí complanares, tá bem? Bem, dando continuidade aí, podemos observar agora falando de segmento de retas, né? A projeção ortogonal de um segmento de reta AB é assim definida. Olha só. Então, diferente da anterior, que era uma reta, aqui eu tenho um pedaço de reta, né? Um segmento de reta. Bem, vai cair nos mesmos casos particulares, tá? Se esse segmento de reta ele é ortogonal, tá certo? Ou perpendicular ao plano alfa, quer dizer, pode acontecer aqui, ó, de eu ter todos os pontos, tá? Quando eu descer todos os pontos do segmento AB, ele vai coincidir aqui em P e vai formar um único ponto, tá? Por quê? Porque o meu segmento de reta ele é ortogonal ao plano alfa. Mas se esse segmento de reta não é ortogonal, quando eu fizer a projeção de todos os pontos, tá? Fazer a projeção é levar cada pontinho desse segmento de reta de maneira perpendicular ao plano alfa. Eu vou acabar formando aqui, tá? Uma reta, um segmento de reta, lá no meu plano alfa. Então, se o segmento de reta é perpendicular, a projeção é apenas um ponto. Se o segmento de reta não é perpendicular, a projeção de AB, tá certo? Lá no meu plano alfa é um novo segmento de reta, tá certo? Bem, pessoal, com essas características, com essas dicas aí, tá certo? Com essas definições, essas propriedades, nós conseguimos compreender e fazer as projeções, tá? As projeções de um ponto, de um segmento de reta, de uma reta ou de uma figura plana ou até mesmo a figura não plana, tá certo? Um abraço para vocês. A gente finaliza a nossa videoaula aqui. Encontro vocês na próxima aula e até mais!